Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GARI 11. É um dos fundos que eu acho que tem mais acesso aqui no meu canal, porque começou lá atrás quando ele mudou, né, de GALG para GARI, e eu fiz um vídeo aqui no canal. Não ia acompanhar esse fundo inicialmente, mas teve um seguidor, agora não sei se foi seguidor ou foi um inscrito aqui no canal, ou alguém lá do grupo do WhatsApp que comentou, falou, pô, acompanha, faz sentido. E eu decidi acompanhar e foi um boom, assim, eu ganhei muito inscrito, inclusive, e aí decidi acompanhar, e esse fundo vem se mostrando cada vez mais um baita de um fundo imobiliário. A gestão se transformou de fato, teve problemas lá atrás, inclusive, acho que essa mudança, inclusive, de um fundo de logística para um fundo de meio a meio, logística com renda urbana, também tem a ver com isso, inclusive a própria mudança do nome do fundo, do ticker do fundo, da administradora do fundo, então faz parte dessa pivotagem da gestão. Porém, vocês vão ver que ainda carece de algumas melhorias, e isso não vale só para o GARI, tá? Isso vale para a grande maioria dos fundos de tijolo, e vocês vão ver que está na demonstrativa de resultado. Mas vamos lá, vamos, quando chegar lá eu falo com vocês. Vamos lá, mais um mês aí acompanhando o GARI 11, deixa eu pôr minha setinha aqui. Relatório agora de junho, vocês vão ver que não teve nenhuma mudança no portfólio em si, mas tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção do geral e do GARI. Vamos lá, a visão geral do fundo, aqui nenhuma mudança, mesmo rendimento distribuído, né, o dividendo distribuído de 8,7 centavos, teve uma pequena alteração só em questão do preço da cota, que caiu um pouquinho, isso fez com que o dividend yield subisse, né, lembra, o dividend yield nada mais é do que paga em relação ao preço da cota. Como o preço da cota caiu, o dividend yield subiu, mas não em função do aumento do rendimento, e sim em função da queda da cota. Isso aconteceu com todos os fundos. Ele ainda é negociado com um pouco de desconto, aumentou bastante o número de investidores, ele tem aumentado praticamente de 5 a 10 mil investidores por mês, isso também muito em função do base 10, mas também não é porque ele é base 10 que tem esse aumento, porque a gente vê outros base 10 que não tem o aumento que o GARI 11 tem, mas também muito em função, vocês vão ver que ele entrou em muita carteira recomendada. Que taxa de performance, se vocês assistiram o vídeo de ontem, se eu não me engano, do Rura, eu falo bastante, né, do meu desabafo sobre taxa de performance. No caso do Rura é uma sacanagem, mas assim, não faz o menor sentido para mim um fundo imobiliário que não tem a possibilidade de crescimento que tem uma empresa, ou um fundo de ação, por exemplo, que o gestor vai ficar girando para sempre trazer mais resultado. No caso não faz muito sentido, já que o fundo tem que distribuir 95% do lucro. Embora o benchmark dele não seja um benchmark tão conservador e tão ridículo quanto o do Rura 11, que é CDI mais um. Bom, aqui pessoal, a questão da tese, a gente não vai falar sobre isso, porque a gente já vem falando bastante sobre a mudança da estrutura, a mudança como eu falei para vocês, a mudança do nome do fundo, mudança da estratégia do fundo, que deixou de ser logística para meio a meio com renda urbana, mudança de administradora, mudança do próprio relatório, aquisição de vários ativos, né? Então, se você já sabe, esse aqui é um que eles mantêm sempre, né, mostrando como era antes, como era depois. O GARI, ele tá muito... Eu acho que eles têm usado muito, desde quando eles mudaram esse formato de relatório, para se reafirmar no mercado, sempre trazendo como o fundo era, como o fundo está, comparando com pares. Eu acho que, eu comentei isso no mês passado, essa questão de comparar com pares, dá a impressão que o fundo está tentando se reafirmar, mas acho que faz parte do processo. Eu até andei refletindo sobre isso, acho que faz parte desse processo de reposicionamento, a massificação dos resultados do fundo. Acho que compensa, e talvez seja esse ponto. E aqui a gente vê, né, que o fundo de fato não tem, isso é inegável, a melhora do fundo depois dessa mudança de estratégia, mudança de administradora, mudança de filosofia mesmo. A gente vê aumento de ativos, diversificação de inquilino, o fundo continua sendo 100% atípico, a alavancagem caiu bastante, mas aqui lembrando, a alavancagem ela caiu mais em função do aumento de patrimônio do que propriamente do pagamento da alavancagem, mas o GARI, ele se mostra, isso eu venho falando para vocês há um bom tempo,
A alavancagem do Gary, ela vem se mostrando uma alavancagem muito bem executada, que é aquela alavancagem que vincula uma parte do pagamento dos aluguéis dos imóveis que são objeto da alavancagem como pagamento da própria alavancagem. É mesmo o seguinte, eu comprei um imóvel, usei uma alavancagem para comprar um imóvel e esse imóvel está alugado. Uma parte desse aluguel serve para pagar o próprio empréstimo. Então é meio casado. E como são contratos atípicos, você tem uma certa garantia do pagamento, porque se o inquilino resolve sair, você tem toda a multa do restante do contrato. Obviamente a gente não está considerando como o dia, por exemplo, lá do LVBI, que faliu, que quebrou, e aí, independentemente de ter contrato atípico ou não, o fundo tem problemas. Que mais aqui? Comentários, a parte de comentário, não vou falar muito sobre isso, porque a gente já falou bastante, né? A gente já está praticamente em agosto, né? Ainda tem questão de junho, mas aqui sobre a carteira do fundo. Ó, a carteira do fundo permanece 100% adimplente. Aqui um ponto importante, que esse é um dos pontos que eu acho que falta explicação no fundo, olha só. No mês de junho, 2 dos nossos imóveis tiveram reajuste de aluguel. Loja Mix São Mateus de Itabuna e loja Maceió da unidade do Trapiche. As duas lojas representam 6% da receita do fundo, o reajuste foi de 4,3%, que representando o IPCA. Lembrando, por serem contratos, todos os contratos atípicos, você não tem revisional, você só tem um reajuste inflacionário. Lembrem disso, quando a gente estiver falando da DRE, lembrem disso que anotem aí. 2 imóveis de renda urbana, tá? 2 imóveis de renda urbana tiveram reajuste agora em junho, ou seja, o mês competência foi junho com o pagamento em junho, com o pagamento em julho. Então, na DRE de junho, isso daqui já era para ter refletido. Então, guardem essa informação. Bom, são 208 mil cotistas, esse aqui é um ponto muito importante e mostra o crescimento que esse fundo tem, e acho que é muito em função dessa questão toda que eles fizeram aqui. Entraram tanto na Suno, esse mês agora de junho, né? O fundo entrou em carteira recomendada da Suno, do Banco do Brasil e da Lume Research, né? Que são... Desculpa, pessoal. Que são agências research, né? Então, quanto mais esse fundo entrar em carteira recomendada, mais você vai ter um aumento de cotistas. Isso é muito óbvio, né? Então, essa é uma das justificativas, inclusive, para mostrar que não é o fato somente de ele ser base 10, tem muito de entrar em carteira recomendada, e o fato de entrar em carteira recomendada mostra que o fundo vem fazendo um bom resultado, vem fazendo um bom trabalho. E aqui um ponto eu até deixei marcado, e a gente vai chegar lá no Gary na fila do pão, que eles colocam aqui que justificando alguns pontos porque eles fizeram essa tabela mostrando que a posição que o Gary está em relação a outros fundos, mostrando inclusive que o Gary está na frente, principalmente na questão de dividend yield, né? E aqui eles estão usando que provavelmente, como deve ter fundo que pagou o resultado semestral, passou ele em termos de dividendo. Eles até colocam aqui para justificar, tomem cuidado com esse raspa do tacho que eles chamam aqui, né? Que é a sobra do lucro dos outros fundos, que o Gary não fez isso. Bom, vamos lá. Aqui que chegamos no ponto que eu queria discutir com vocês. Primeiro, o fundo pagou 8,7 centavos, beleza. Aqui tem o guidance dele, né, que mantém, inclusive, ele vai aumentar o guidance em julho, e aí eu já vou falar o porquê, que eu acredito que vai acontecer isso, a gente já vai chegar lá. Mas é que tá, olha só que interessante. Aqui, eu acho que vale para todos os fundos um ponto importante. A DRE, ou seja, o demonstrativo de resultados do exercício, DRE, ela não é obrigatória para fundo imobiliário, mas devia ser. Tanto é que, por exemplo, vocês vejam o BRCR, tem hora que ele não apresenta DRE, tem um monte de fundo que não apresenta DRE, obviamente a grande maioria dos fundos que eu trago aqui para vocês traz a DRE. Mas o fato de não ser um item obrigatório, cada fundo faz de qualquer maneira. E isso traz muita confusão, principalmente para quem gosta de analisar no detalhe o investimento que está fazendo. Porque, primeiro, tudo bem, a gente tem aqui, eles fizeram uma separação do que é resultado de logística, do que é resultado de renda urbana e o que é resultado de CRI. Beleza, resultado. O problema está na despesa. Por quê? Você tem... Aí cada fundo coloca de um nome de um jeito. Você tem, obviamente, despesa que é operacional e despesa que é administrativa, despesa financeira. Tem fundo que mistura administrativa com operacional. A despesa financeira, normalmente, ela é separada, tá? O grande problema está no que não é despesa financeira. Lembrando, pessoal, despesa financeira é despesa de juros e correção dos empréstimos.
Tá? Quando o fundo tem um CRI alavancado, ele paga os juros e correção e isso sai do resultado do mês do fundo, não a parte de principal de amortização. Isso tem que sair ou de venda de ativo ou de emissão, tá? Ou de dinheiro do caixa do fundo mesmo, dinheiro do patrimônio do fundo, não é dinheiro de resultado. Bom, então a parte de despesa financeira é claro, porém, fica muito difícil saber o que é despesa patrimonial, o que é despesa imobiliária, o que são despesas diversas. Por que eu falo isso? Porque você pode confundir o que seria uma despesa patrimonial. Como não tem uma explicação do que é cada coisa, e até pelo fato deles não seguirem nenhuma norma contábil nesse ponto, obviamente eles separam despesas, né, mas não separa exatamente contabilmente falando, bom, você tem despesa direta, despesa indireta, você tem custo e despesa. É muito difícil você tentar entender, até porque não tem isso explicado. E aí você pega despesa imobiliária, o OPEX. O OPEX, pessoal, nada mais é do que a despesa operacional, tá? É um termo em inglês para trazer como despesa operacional. Então aqui em despesa operacional você pode ter as taxas, pode entrar a taxa de administração, a taxa de performance pode entrar aqui, você tem todas as despesas da operação em si do fundo imobiliário, pagar, por exemplo, o condomínio ou pagar a administração de um prédio, de um galpão, ou você pagar todos os funcionários que trabalham com isso, e a despesa patrimonial, que pode ser uma reforma, porque aí a gente está falando do patrimônio, né? Reforma, melhorias, mas tem lugar que usa esses dois, então fica difícil você saber o que é o que aqui. E aí que está o ponto, porque aí você chega num mês onde você vem com 113 mil, 102 mil, 20, 85, 270 e de repente você aparece com 1.390.064. Que despesa é essa? A única que me veio à cabeça é que pode ser a taxa de performance, porque inclusive o fundo vendeu o BRF agora no primeiro semestre. Então, pode ter sido a taxa de performance disso, só que eles não explicam. E aí fica difícil você saber, inclusive também, se a gente entrar na própria parte de receita, aí eu quero que vocês lembrem do que eu falei lá em cima. Primeiro, por que de um mês o imóvel, sendo que o reajuste foi no imóvel de renda urbana, logística aumentou 1 milhão a receita? Da onde que veio essa receita? E você tem o resultado de renda urbana igual de um mês para o outro, sendo que você teve reajuste. Então tá assim, o GARI, ele se transformou, é um fundo muito bom, mas assim, eu ainda fico com o pé atrás nesse demonstrativo de resultado. Por quê? E tem um outro ponto que me chama muita atenção, é o seguinte: como que milagrosamente, contabilmente falando, o lucro líquido desde março é exatamente igual um mês para o outro? Como é que magia que o fundo faz para conseguir ter um resultado líquido exatamente igual um mês para o outro? É inacreditável. Você tem o lucro líquido de março, 10 milhões e 950, que é exatamente o que ele tem distribuído. Como é que ele faz isso? Provavelmente, pessoal, ele está incluindo aqui o que eu imagino na minha cabeça para chegar nesse valor de resultado líquido aqui. Que em tese, se ele está usando a reserva que ele tem da venda do BRF, isso teria que vir depois do resultado. Porque ele tem um resultado, aí ele fala, bom, eu vou distribuir tanto, faltou, eu complemento com reserva. Ele deve estar incluindo aqui nesse resultado imobiliário. Só que ele não está falando isso, não está explicado isso. É a minha única imaginação, a única imaginação que eu tenho para o fundo sempre chegar desde fevereiro, lá em março, foi quando ele vendeu, né? Para o resultado líquido de 10.950, que seria o lucro líquido da operação. Só que aí que tá, o correto seria ele chegar no resultado líquido que de fato tem a ver com a operação do fundo. Beleza, eu vou precisar usar reserva, eu vou lá, uso reserva, aumento a minha base e aí eu distribuo. Que nem com todo fundo faz. É só você pegar qualquer outro fundo e falar, ele chega no resultado líquido, ele chega e fala, bom, quanto que eu tenho distribuído aqui? Eu preciso de mais 1 milhão da reserva para poder distribuir o que eu venho de manter o guidance. Aí ele vai lá e tira da reserva. Por que eles não fazem aqui? E até porque, vocês observam, eles não mostram quanto que o fundo tem de reserva. Então, essa parte aqui, inclusive, amanhã, eu tô gravando esse vídeo no domingo, vai sair agora na segunda, vocês estão vendo na segunda, agora, chegando de manhã, eu vou mandar um e-mail para a gestora cobrando isso.
Porque assim, é notório, aí assim, eu também não posso ser tão crítico, é notório a melhora que esse fundo teve, inclusive ele entrou um monte de carteira recomendada, é um baita de um fundo, ele vem fazendo um bom trabalho, mas assim, precisa detalhar um pouco mais, mostrar um pouco mais essas explicações, porque a gente fica meio vendido nisso. Aliás, se você que estiver assistindo o vídeo souber a explicação disso, deixa aqui nos comentários, porque de fato eu não achei explicação para isso, do porquê o OPEX do fundo, a despesa imobiliária dele subiu praticamente 1 milhão, aumentou 10 vezes, se a gente for ver aqui numa média, né, aumentou 10 vezes no mês. Assim, a única justificativa que vem na minha cabeça é a taxa de performance. Tá? E aí, qual é o malabarismo que o fundo faz para poder chegar sempre no mesmo resultado líquido? E aqui, o porquê que aumentou? Será que esse de 7,9 para 8,9 é o lucro imobiliário entrando aqui para poder chegar nesse resultado? Pode ser. Então, mas podia ser bem mais claro isso, né? E podia estar numa linha aqui embaixo. Né? Então acho que talvez essa é a minha crítica que eu faço e talvez é o que me deixa um pouco com o pé atrás com o Gary ainda, essa falta de, por mais que ele esteja bem transparente, mas na DRE falta transparência. Por isso que eu falo para assim, não custa nada copiar, peguem a DRE do BTLG, é a melhor DRE, copiem, só copiar, fica muito mais fácil. Beleza? Então acho que era isso que eu queria falar dessa parte da DRE. Se vocês não concordam comigo ou tem alguma outra explicação, deixa aqui nos comentários. Bom, aqui a rentabilidade do fundo continua mostrando um baita resultado, né? O fundo vem se mostrando, como eu falei para vocês, continua sendo, tirando essa parte, ele continua sendo um baita do fundo imobiliário, trazendo muito resultado. Aqui a questão de ganho de cotistas, continua sendo o top 1 de cotistas, de giro também, mostra que o fundo tem liquidez. Aqui o portfólio do fundo, né? Não mudou nada em relação ao mês passado. E aqui, pessoal, é um ponto que eu queria trazer para vocês. Aqui mostrando para vocês os aluguéis que foram reajustados, né, que são 2 imóveis de renda urbana, o Matheus Trapiche e o Matheus Ibiúna. E aqui um ponto positivo para o fundo, olha a quantidade de reajuste que a gente tem agora no próximo mês, em julho. Nós estamos falando aqui de 2, 4, 5,5, 7, quase 8, 8,5, 9,5, 11, 12, 15, 18, mais um pouco mais de 20% da receita vai ser reajustada mês que vem. Então teremos boas notícias, você cotista. E obviamente a grande reajuste é em setembro, que é o BRF lá de Cachoeirinha, que reajusta 27,6%. Então acompanhemos no próximo mês, a gente tem que ver um bom resultado aqui de reajuste. E lembrando, pessoal, que reajuste inflacionário é dinheiro de aumento de receita, tá? Isso aqui é aumento de receita, é aumento de resultado da distribuição. Porém, questão da despesa que a gente precisa acompanhar e entender. Beleza, pessoal? Então aqui os ativos do fundo, né? Então tem só aquela questão do Garen no fila do pão que eu quero mostrar para vocês, que é aqui os locatários do fundo, que todos a gente já sabe, né? A alavancagem, que é uma alavancagem casada, né? Isso é bem bacana, mas ainda tem coisas a se resolverem, que é a estratégia do fundo. Inclusive, ele tem lojas desses que eles compraram ainda já em processo de quase venda. Eles não falam aqui ainda, né? Mas ainda tentam, embora eles tenham a questão, eles falam, o cronograma dessas quitações será iniciado a partir da definição das primeiras lojas a serem vendidas, porque vai ter loja vendida. Então, acho que até o final do ano isso deve se resolver. Aqui a questão do Gary na fila do pão, que eles colocam onde que o Gary está, né? Continua mantendo uma posição boa em termos de dividend yield, né? Lembrando sempre, pessoal, que o dividend yield tem muito, vocês não podem esquecer de considerar a alavancagem. Hoje ele tem 25% do patrimônio em dívida, então 25% do dividendo está inflado. Então não é essa proporção, mas sempre tenham isso em mente quando vocês forem comparar. Tá? Inclusive eu fiz numa aula de domingo sobre o dividend yield, é bom vocês assistirem. Aqui eles falam, né, provavelmente tem alguma coisa aqui mostrando, eles fazem umas comparações, né, de patrimônio, então é ruim você chegar, como é que você vai comparar, por exemplo, cadê, tem aqui, ó, como é que você vai comparar o Gary com o KNRI, não tem nada a ver, né, comparar Gary com a LZR, não tem muita lógica fazer esse tipo de comparação, mas é mais o que eu falei para vocês, eu até achei, eu falei no vídeo passado, né,
que eu achava isso um pouco forçação de barra, mas pensando bem, eu até mudo um pouco a minha opinião. Eu acho que faz parte do reposicionamento do fundo, acho que é bacana manter isso, né, mostrando que eles estão trabalhando para, sei lá. E aqui eles fazem uma sensibilidade interessante, acho que é um dos poucos fundos que fazem sensibilidade para tijolo, né, mostrando qual é o retorno que você tem em função da cota que você compra, né? Inclusive, se você chegar a pagar até 13,10, você tem um dividend yield de 8, né? Então, é bem bacana. Beleza, pessoal? Então, acho que eu achei que o vídeo não ia ficar curto, mas ele acabou ficando longo, exatamente por causa dessa questão da DRE que eu precisava trazer para vocês a minha visão. Vou mandar um e-mail amanhã para a gestora. E aí, se eu tiver resposta, eu trago para vocês. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.